Ei pessoal, tudo bem? Eu sou Annalise Soares e hoje eu vim aqui contar pra vocês quais foram as leituras que eu fiz no mês de setembro. Então bora comigo pro vídeo de hoje. Bem pessoal, então vamos lá para a retrospectiva do mês de setembro. Vou falar um pouquinho para vocês sobre as minhas leituras realizadas, né? Com algumas impressões, alguns sentimentos que eu sempre trago aqui todo mês. Você que me acompanha sabe que eu faço então esse resumo aí das leituras, passando um pouco da minha experiência com cada livro que eu conheço e leio. Bom, antes de começar, eu vou aqui mais uma vez convidar aquelas pessoas que estão aqui comigo, mas não se inscreveram ainda no canal. Aproveite a oportunidade, vá ali abaixo, clique em inscrever-se também no sininho, assim você recebe as notificações do canal fresquinhas na sua casa. Assim que eu publico o vídeo, você pode vir aqui conferir o conteúdo, tá bom? No mês de setembro, gente, eu fiz duas leituras e são duas leituras bastante diferentes uma da outra. O primeiro livro que eu li neste mês foi um livro, gente, que eu usei para estudos, né, por causa dos meus interesses e também pela escrita, por algumas ideias de escrita, né? Eu tô neste estado de escrita que eu gosto de falar, em que eu estou estudando, pensando, estruturando, né, um novo romance. Então eu li o livro da música clássica dessa coleção, talvez vocês conheçam, né? Eu tenho até um outro deles, né, que é da literatura, que é um azulzinho. Que é esse aqui, ó, o meu da literatura e agora da música clássica, né, que é uma mesma coleção, embora o meu de literatura seja um pouquinho maior. E esse da música clássica aqui, ele aborda desde, assim, os primórdios, né, da música clássica, né, da música antiga. Então, assim, lá no ano 1000 até músicos mais contemporâneos, né? Então, gente, eu fiz uma viagem enorme pela história da música clássica, conhecendo, né, os músicos, compositores, algumas questões relacionadas, né, aos instrumentos, né, a evolução dos instrumentos, o movimento, né, da música dentro, eu acho que da história da arte como um todo, as influências de cada, né, compositor que vai sendo registrada aqui. Nossa, é muita coisa, é muita informação. E como eu não domino nada do assunto, para mim isso aqui foi, assim, mais do que uma aula, né? Foi, de fato, assim, eu entrei nesse mundo, né, eu tenho estudado em alguns outros lugares, mas achei muito completo, assim, muito interessante. Eu gosto muito, né, do formato dessa coleção de livros, né, da Globo Livros, porque é como se fosse uma revista mesmo, né. Inclusive, gente, são vários, né, os autores desses livros, né, então, assim, por isso que eu não cito aqui, mas vou ver aqui pra vocês a tradução. A tradução foi feita pela Maria da Anunciação Rodrigues. É um formato de revista cheio de informações, né? Biografias dos autores. Então, para mim foi, assim, um aprendizado enorme. É claro que houve, né, uma coisa ou outra que eu nem absorvi muito. Eu sinto que chegou, assim, principalmente alguns compositores que para mim não me interessaram muito, assim, eu fui lendo, mas não conseguia absorver muita coisa, porque tem muita informação sobre música e, né, de teoria, assim, que eu ignoro. Então eu tive que ter um pouco de paciência, né, pra fazer essa leitura. Como toda leitura, eu acho que de teoria, né, ou enfim, livros mais técnicos, a gente precisa ter certa paciência. A gente é aprendiz, né, somos iniciantes em algo, a gente tem que ter muita paciência. Então, para mim, foi muito interessante, né, eu li durante, eu acho que uns 2-3 meses esse livro. Ele tem 352 páginas, mas, assim, bastante densas, né, essas pagininhas aqui. Então, foi uma viagem, né, para mim, na história da música clássica. Eu gostei muito. Para quem se interessa, né, para quem tem algum tipo de relação com a música ou quer aprender como eu, é um bom modo, né, de se iniciar nesse conhecimento, nessa área, assim, né, que tem me interessado muitíssimo. Eu sou uma pessoa que eu sempre ouvi música clássica, né, curioso, assim, eu tenho recordações disso, assim, de ouvir ou de, sei lá, ouvir em casa, né, com os meus pais, e depois de ouvir, e é o tipo,
quase único de música que eu consigo ouvir enquanto escrevo, né? Isso faz parte muito de mim, assim. Para escrever literatura, basicamente eu ouço música clássica, né? Então me interessei muito também pela minha ligação, para entender um pouco mais do que é, porque muitas vezes, né, a gente acha que é tudo a mesma coisa. Entender algumas relações, né, entre alguns compositores de que eu gosto ou que são mais conhecidos, né? Então, assim, sei lá, como que Mozart ouvia Bach, como que Beethoven ouvia, sabe, assim? Então, eu fui tentando fazer alguns tipos de ligação, entender também, né, os movimentos, os momentos. Então, foi muito interessante, né? Eu acho que vocês entenderam, né? Falei bastante. Bom, e o outro livro que eu li, gente, foi um romance que é Garota, Mulher, Outras, da escritora britânica Bernardine Evaristo, com a tradução nesta edição da Companhia das Letras, é da Camila von Holdeffer, tá? Gente, esse livraço aqui tava aqui na minha estante, na pilha para ser lido, assim, tipo, muito urgente, desde 2020. Isso porque, bom, ele é um romance que ficou muito conhecido na época da publicação, né? Aqui no Brasil e fora do Brasil. Inclusive, eu acho que foi um dos livros indicados pelo Obama, né? Daquelas listas que Obama solta, que são sempre muito olhadas. E também pelo tema, né? E pelo contexto. A Bernardine Evaristo é uma autora negra, com personagens aqui que serão mulheres negras, também participantes, né, dessa comunidade LGBTQIAP+, né, acho que eu falei certo, todas. Personagens todas femininas, com histórias de vidas que são diferentes, e muitas vezes até em momentos, né, diferentes, momentos da história ou de décadas diferentes nessas personagens. Algumas questões, assim, de contexto mesmo histórico muito contemporâneo. Então isso é bem interessante. E também como que a vida dessas mulheres, né, acontecem neste momento ou em outros, né? Como eu falei, tem algumas personagens que viveram em décadas anteriores. Aprendi muito, assim, é um texto que ela brinca muito, né, com a prosa e a poesia. É um texto todo quebrado, como vocês podem ver, que tem sido algo muito feito, né, nos nossos tempos contemporâneos. Muitas escritoras, muitos escritores já brincam, né, com a questão da prosa em verso, algum tipo de experimentação mesmo com a quebra da frase, como que o formato, né, do texto, como está na página, como a gente recebe diferente essa mensagem, sabe? Então isso é um trabalho que tem sido feito por algumas escritoras e alguns escritores contemporâneos de diversos lugares do mundo, inclusive no Brasil, o que foi bem interessante também, né, de conhecer. Eu achei muito bacana, e é um comentário que fizeram a mim, né, quando eu lancei o Domingo, né, meu romance. Porque no Domingo eu conto a história de 7 personagens, mulheres, que de certa forma se cruzam. Às vezes não tem uma ligação muito forte ou muito evidente entre todas as personagens, né? Algumas têm umas ligações mais evidenciadas, mais sim, óbvias umas com as outras, mas de certa maneira, eu pelo menos, né, noto como que vivências dessas personagens se ligam, né? Como que elas são, então, de certa maneira conectadas umas às outras pelas suas vivências, pelas suas experiências. No romance da Bernardine, acontece a mesma coisa. Ela vai contando as histórias de cada uma dessas mulheres e nós vamos, né, pouco a pouco notando que essas histórias estão se cruzando, que são mulheres que se conhecem, uma conhece uma, que conhece a outra, que conhece a outra, e tudo isso vai sendo, né, vai num crescendo, até que no final ela coloca, né, que aí no Domingo não tem, mas aqui tem algo que, uma festa, né, no final, que acaba unindo a maioria das personagens, não todas, no mesmo espaço, né, e no mesmo tempo. Então, muitas pessoas na época do meu lançamento comentaram desse livro, que se lembraram desse livro, né, quando leram o Domingo, ou vice-versa, né, leram o Domingo, depois leram esse e lembraram um do outro. Então eu fiquei bem feliz de ler, porque era um livro que eu estava, assim, muito curiosa e com muita vontade de ler há muito tempo, e finalmente, então, eu pude conhecer, né, a literatura da Bernardine Evaristo, e recomendo muito para vocês, gente. É uma leitura, embora seja um romance bem longo, esse aqui tem 493 páginas, né, mais uma de agradecimento aqui, embora
seja, né, bem parrudinho. É um romance bastante fluido de ler, eu li devagar, porque é o que tem acontecido comigo, né, eu tô lendo bastante devagar, mas é bastante fluido, né, então, assim, foi interessante, assim, tem umas personagens, claro, né, que a gente gosta mais, outras menos, que a gente se envolve mais ou menos, né, mas já deixo aqui, então, a minha indicação de leitura pra vocês, né, e aí, pra quem gosta de conhecer escritoras contemporâneas, né, escritoras tão renomadas como a Bernardini, felizmente, né, então essa é uma dica para vocês. Então essas foram as minhas 2 leituras, né, no mês de setembro, vejam que bem diferentes uma da outra, mas assim que eu gosto, né, para quem me acompanha sabe que eu gosto muito de diversificar as minhas leituras, tanto de gênero quanto de proposta, enfim, etc. Então é isso. Então eu finalizo aqui, espero vocês ali nos comentários, como sempre, me contem quais foram as leituras que vocês fizeram no mês de setembro, qual livro você gostou mais, qual a sua indicação para mim, assim a gente vai continuando esse papo aqui ali embaixo. Eu vou aproveitar esse espaço também para lembrar para você que você pode ajudar o meu trabalho, você pode contribuir com o canal de diversas maneiras. Por favor, se você puder, não se esqueça de deixar aquele joinha antes de sair do vídeo, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, suas amigas. Você pode também se interessar e quiser comprar esses livros que eu indiquei aqui, há links ali abaixo para você fazer a compra. Não se esqueça também que eu tenho uma lojinha na Amazon. Aliás, isso eu acho que eu ainda não falei em nenhum vídeo anterior, então vou falar aqui. Eu tenho uma lojinha na Amazon, o link está ali abaixo, com dicas de leituras diversas, separados em pastas temáticas muito bacanas. Então vejam lá, confiram, né? Então tem lista de literatura brasileira contemporânea, de clássicos brasileiros e estrangeiros, ou da Clarice Lispector, do Drummond, enfim, tem listas temáticas com livros que eu indico para vocês. Dê uma conferida ali na minha lojinha. Lembrando que esses links todos que eu deixo ali abaixo e também da minha lojinha, você compra os livros ou os produtos, né? Mas sem pagar nada mais por isso. Eu ganho uma comissão e você paga o mesmo preço que pagaria normalmente na Amazon, tá bom? Você também pode contribuir com o meu trabalho e eu já agradeço muito para quem puder e quiser e sentir a vontade de me ajudar pelo meu Pix, que é analissoarescosta@gmail.com. Tem ali também abaixo essa informação, ou também pelo Valeu, que tem aqui abaixo do vídeo. Você pode contribuir com o valor que você quiser. Então é isso, pessoal. Muito obrigada a você que está aqui comigo, fazendo presença, fazendo companhia. É muito importante para mim e eu espero você no próximo vídeo. Um beijo e até!